Uma palavra que o Senhor, Ele foi muito pontual sobre essa palavra. E eu passei para o Tiago até um tema, e um tema bem forte. Mas eu tenho certeza que muitas cadeias, elas se abrirão nessa noite, através dessa palavra. 2 Reis 18, 2 Reis capítulo 18, do versículo 19, a gente vai ler um pouquinho, irmãs, até o 36. Eu vou ler um pouco rápido, mas vou ler toda essa passagem. É necessário para que possamos entender aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, vai ministrar no nosso coração nessa noite. Amém, glória a Deus. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos aqueles que confiam. Mas, se vocês me dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerras e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e destruísse. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram a Rabsaque: por favor, fale com esses seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaque lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha, e que junto com vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem livrá-los da minha mão. Não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente os livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramaté e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfarvaim, Rena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os quais livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado.
e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondam. Só se ficássemos por aqui, já tem uma revelação total, clara, do que o Senhor quer falar conosco. Irmãs, esse homem, ele era sanguinário, violento. Ele era um assassino e ele preparou mais de 185 mil soldados. E ele foi invadindo nações e nações, o mundo inteiro. E ele queria ir até que ele chega onde? Jerusalém. E ele queria tomar Jerusalém para si. E, irmãs, ele não chegou bombardeando, atacando com campos de guerra, espada, cavalaria. A primeira guerra de Senaqueribe, a primeira guerra estabelecida naquele lugar foi através de quê? De palavras. Senaqueribe, ele abriu a boca para ameaçar Israel, enquanto o rei Ezequias abria a boca para fortalecer a nação de Israel. Toda batalha, irmãs, que você travar, a primeira guerra será a guerra das palavras. Esse homem, ele mandava mensageiro transmitir uma palavra de medo para aquele povo de Jerusalém. Ele escrevia cartas ao rei Ezequias, blasfemando contra Deus, palavras para trazer o quê? Desânimo para eles. E, irmãs, o que é o desânimo? O desânimo, ele é frequentemente considerado um oposto prático da fé, pois ele esmorece a confiança e a esperança. Enquanto a fé crê e age sem ver, o desânimo paralisa e ele foca no aonde? Nas tuas dificuldades. Ele é descrito como uma falta de alma ou perda de ânimo, dificultando a persistência. Isso tudo é sobre o que é desânimo, irmãs. Ele esvazia a coragem necessária para viver a fé, sendo visto como uma tentação ou arma perigosa que leva ao abandono dos propósitos. O desânimo faz com que nada pareça valer a pena, consumindo a tua força interior. E ele pode levar as pessoas a focar no medo e nas incertezas. A fé, ela busca suporte na esperança, enquanto o desânimo afasta essa perspectiva. Oh, Jesus. Irmãs, eu não faço isso não. Mas fala para sua irmã nessa noite. Qualquer batalha que você enfrentar, a primeira batalha será das palavras. Será das palavras, irmãs. Senaqueribe, ele queria colocar primeiro, sabe o que? Medo. Ele queria colocar terror. A palavra fala que ele muda até o idioma. Para fazer o quê? Para que outros que estavam lá em cima do muro, o povo pudesse ouvir também o que? As ameaças dele. Mas, irmãs, ele dizia assim ainda para aquele povo: não dê ouvidos ao rei Ezequias. Não dê ouvidos achando que o Senhor os livrará. Ou seja, além de colocar terror, além de ameaçar, colocar medo, ele ainda diz assim, ó: não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Irmã, sabe quando alguém é levantado por Deus para te dizer assim: fique firme, vai dar certo, você vai conseguir. Esse era o rei Ezequias. E quantas pessoas nós temos ao nosso lado para dizer isso? Mas vem alguém levantado pelo diabo, que nem Senaqueribe, dizendo: não tem jeito, Deus não vai livrar você, você não vai conseguir.
Você não está vendo? E se não bastasse, irmãs, Senaqueribe, ele bate mais pesado. Ele começa a trazer, sabe o quê? Evidências, estatísticas. Para quê? Para fortalecer as palavras dele. Ele fala, por isso que eu quis ler tudo para vocês. Ele diz assim: porventura, os deuses das nações onde ele tinha destruído, os deuses de lá, conseguiram livrar a destruição? O Deus daquelas terras conseguiu livrar das mãos do rei da Síria? Ou seja, vocês não serão a primeira nação que nós vamos derrubar. O Deus de você é tão fraco como os outros deuses que nós já destruímos. Nós vencemos as outras nações. Nós vencemos os outros deuses. Sabe aquelas vozes, irmãs, que persistem? Que quando alguém fala algo para você bom, e vem o diabo e lança uma palavra maldita, e ainda não se contém com aquela palavra maldita, começa a dar estatísticas, para mostrar que você não vai conseguir. Olha o cenário, olha a situação. Era isso que esse homem fez. Ele começou a colocar estatísticas, evidências para provar que aquelas palavras que ele estava falando tinha poder. Guerra das palavras, irmãs. Guerra de medo. Ele fala: quem é o Deus de Jerusalém que vai livrar vocês da minha mão? Olha que afronta. Mas aquele povo, ele ficou calado, porque existia uma palavra de ordem, uma palavra, porque nem toda guerra merece a tua voz. Irmã, sabe quando você tem uma palavra e você diz: ufa, uau, não vou desanimar, eu vou vencer, eu não vou ter medo, eu vou ter ousadia, eu vou conseguir. Mas o diabo, ele não desiste. Ele vai lá e lança outra palavra. Aí o medo que você até então não tinha mais, ele simplesmente volta. Assim como o rei Ezequias, quando vier essas palavras que vão causar medo, desânimo na tua vida, essas palavras que você não vê esperança alguma naquilo que você está lutando, naquilo que você está guerreando, assim como o rei Ezequias, se jogue na presença de Deus. Se jogue na presença de Deus, irmãs, mesmo sem força, mesmo que seja somente as tuas lágrimas, aos pés daquele que tem toda a palavra, aquele que tem a palavra de vida eterna, aquele que tem a palavra que tem todo o poder no céu e na terra. É sobre esse que você precisa se jogar, porque Deus sempre tem uma palavra para nós, irmãs. Ele sempre tem. E sabe o que Deus faz? Deus libera uma outra palavra. A palavra fala, primeiramente, lá em 2 Reis 19, 5, 6, diz assim: os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que ele disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e ali farei com que ele seja morto à espada. Uma palavra traz paz. Mas Deus, Ele sempre está pronto
para liberar uma palavra para quando você se jogar aos pés deles. Porque mesmo assim, depois dessa palavra que Deus usou o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias, mesmo depois dessa palavra, ainda assim Senaqueribe foi ousado e mandou cartas, mais cartas para o rei Ezequias. E ali, o medo entrou na vida daquele homem que era servo do Senhor. Mas ainda assim, o Senhor, Ele nunca vira as costas para nós. Quando nós nos colocamos de joelho na presença dEle, Ele sempre tem uma palavra para nós. A palavra fala, lá em 19 e 21, diz assim: agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, é Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer mais uma vez a Ezequias: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou ao respeito dele. Deus, irmãs, Ele libera uma outra palavra para ele. E a palavra fala, se você continuar lendo esse texto, diz que numa noite, certamente o rei Ezequias estava dormindo, numa noite, o Senhor mandou um anjo, e ele destruiu, ele matou todos aqueles 185 mil soldados que estavam com o rei Senaqueribe. Irmãs, assim como as palavras podem trazer medo e desânimo, basta uma palavra, ainda que você esteja dormindo, para que todo o mal caia por terra. Irmãs, eu não sei se os inimigos que se levantaram contra você nesses últimos dias foi um inimigo chamado enfermidade. Eu não sei se o inimigo se o nome dele é crise financeira. Eu não sei se o inimigo chamado crise espiritual, crise emocional. Eu não sei se o gigante que se levantou, o inimigo que se levantou, é alguém que se levantou para te entristecer, para te trazer desânimo, com palavras, que tem tentado te destruir. Mas uma coisa eu sei, irmãs, e Deus está dizendo nessa noite: se você confiar em mim, nem espada você vai precisar pegar. Se você se render a mim, se dobrar a mim, nem espada você terá que pegar. O Senhor mandou um anjo e matou mais de 185 mil. A palavra fala em Salmos 91:11 assim, porque o Senhor Deus, a seus anjos, Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Aleluia, irmãs. Vocês entendem isso? Que o Senhor dará ordem aos anjos a teu favor. Irmãs, há uma palavra nessa noite. Há uma palavra. E eu sinto, irmãs, tenho falado muito com o Senhor desde domingo. E o Senhor me diz: filha, tem algo chegando. Tem uma surpresa chegando. A partir dessa semana. E eu posso dizer para vocês, irmãs, que estão ouvindo essa palavra nessa noite: tem algo chegando a partir dessa noite. Receba, irmãs, receba e segure. Tem algo chegando a partir dessa noite na tua vida. Irmãs, a guerra daquele homem, ela não era política, querendo apenas tomar posse daquela terra, daquela nação. Não, a guerra daquele homem era psicológica, porque a intenção dele, primeiramente, sabe o que era? Era desanimá-los, antes de atacar. Irmãs,
eles tinham mais de 185 mil homens soldados. Já tinha destruído todas as nações, tomado posse. Tinha necessidade de ele vir com palavras. Irmãs, até o homem mais poderoso, que ele era visto assim, teve noção de que existia um Deus de Israel. Até um homem mais poderoso. Isso aconteceu em mais ou menos 700 anos de Cristo. Já tinha tomado posse de todas as nações. Procure pelo rei da Síria a história dessa destruição. Até esse homem mais poderoso, onde todos temiam, ele sabia que tinha um Deus que protegia Israel. E você é Israel. Você é o povo do Senhor. Então ele sabia que não adiantava chegar com suas máquinas, seus canhões, com os cavalos, com espada, enfim, com toda aquela artimanha que tinha naquele tempo. Ele sabia que primeiro ele precisava disso, sabe o que, irmãs? A fé e a confiança daquele povo. Primeiro, para atacar, ele tinha que trazer, sabe o que? O desânimo para eles. Mas existem momentos na nossa vida, irmãs, em que o maior sinal de fé não é falar, é ficar em silêncio. Nem toda batalha se vence com argumentos. Algumas guerras nós vencemos com posicionamento espiritual. O povo estava sendo afrontado, provocado, humilhado, mas havia uma ordem: não respondam. Aqueles homens, eles usavam palavras de medo, dúvida e afrontavam o próprio Deus. Mas Ezequias, ele sabia que se o povo respondesse, poderia cair na armadilha dele. Nem toda voz merece uma resposta. Rabsaque gritava para enfraquecer aquele povo. Ele falou e trocou o idioma para que não só aqueles homens que ele estava falando, que eram os servos do rei Ezequias, ouvisse as palavras de medo, desaforo que ele fazia, que ele mudou o idioma para que o povo que estava lá em cima do muro também entendesse o afronta que ele tinha. Mas existia uma palavra: não respondam. Irmãs, nosso maior inimigo ainda hoje, ele usa as mesmas armas. Palavras de medo, dúvidas, pensamentos negativos. E responder, irmãs, a isso é perder a autoridade espiritual. Quem tem direção de Deus não discute, obedece. O silêncio é uma arma espiritual. O silêncio daquele povo não era fraqueza, era estratégia divina. Enquanto eles se calavam, Deus estava trabalhando e o céu já estava se movendo. Os anjos já estavam se movimentando. Eu imagino, quem vai? Quem vai lá matar eles? Quem vai? Quem vai atacar aquele povo? Enquanto eles estavam ali calados, irmãs, existia uma movimentação no céu. Eu quero que você saiba, irmãs, que o teu silêncio hoje, ele pode liberar um milagre amanhã. A obediência protege a sua vitória. O rei deu uma ordem clara: não respondam. E o povo obedeceu. Muitas pessoas perdem batalhas porque respondem no impulso, agem na emoção e falam o que não deve. A obediência te livra de entrar em guerras desnecessárias. Deus luta quando você se posiciona.
Quando você se cala diante da provocação. Isso é um posicionamento. Isso é um posicionamento. Porque Deus fala para você. O inimigo quer reação. Ele não quer a sua fé. Ele quer a tua reação. Rabsaque queria provocar medo, gerar dúvida e fazer o quê? Aquele povo reagir. Porque reação sem direção, ela gera derrota, irmãs. Mas quem confia em Deus não reage, descansa. Parece tão forte, né? Mas eu tenho certeza, irmãs, que tem algumas batalhas, algumas cadeias, que elas serão quebradas. Se tudo que você entender nessa noite, assim como Deus, porque assim, irmãs, eu contextualizei a palavra. Existe uma ordem aqui. Não respondam. Não se explica para quem não quer entender. Não se justifica. Não se explica para aquele que não quer entender. Mas, cuidado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Não se guarda em silêncio com estratégia de punir. Porque muitas vezes a gente não fala, ficamos calada, mas a mente e o coração maquinando. Na hora certa, estou em silêncio. Na hora certa, Jesus. É o coração, irmãs. Não basta você se guardar em silêncio com estratégia de punição. Eu sei que nós estamos vivendo uns dias onde tudo quer uma resposta. Olha o WhatsApp no azulzinho. Meu Deus, você mandar uma resposta, essa pessoa não responder. O coração acelera. Quem é ansioso, meu Deus, vai ter um infarto. Deus o livre, mandar uma mensagem, ficar azul e você, não responde. Meu Deus, mas quando responder, vou preparar a resposta. Vou maquinar a resposta agora. Mas quando responder isso, eu vou dizer isso. Sei que nós estamos vivendo um tempo onde tudo quer uma reação. Onde tudo quer que você fale. Mas existe uma sabedoria espiritual, irmãs, que poucas pessoas praticam. Pouquíssimas, para ser mais precisa. Pouquíssimas. Discernir o coração quando falar e quando silenciar. Antes de reorganizar o diálogo, Deus quer tratar a fonte interior das reações. Ou seja, não é sobre não falar ou falar. É sobre o que está dentro do teu coração. Naquele momento que você precisa falar algo. Em Marcos 14:61 diz assim: mas ele se calou e nada respondeu. A palavra sempre nos ensinando. Jesus tinha todos os argumentos. Jesus tinha autoridade. Jesus tinha razão. Mas ele escolheu o quê? O silêncio. Porque nem toda guerra ela é vencida com palavras. Algumas guerras elas são vencidas com posição, com caráter, com silêncio. Tem batalhas, irmãs, que vêm só para distrair você. Tem batalhas que vêm só para distrair você. Tem batalhas que são distrações. Se você responde tudo, você se desgasta em guerras que não são suas.
Responder pode te tirar do propósito. O inimigo não precisa te derrubar. Ele só precisa você perder tempo. Só isso. Quantas pessoas deixam de avançar porque estão ocupadas se explicando para quem não quer entender? Não se explica para quem não quer entender. O seu propósito é maior que a necessidade de ter razão. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é governo emocional. Silêncio é maturidade espiritual, irmãs. Nem toda guerra merece a tua voz. Algumas, elas merecem o teu silêncio. Antes de responder algo, pergunte: isso vem de Deus ou é distração? Isso vai edificar ou só vai gerar desgaste na minha vida? Vale a pena eu abrir minha boca ou me guardar em paz? Irmãs, existem batalhas na sua vida que não é sobre o que você faz, é sobre o que você fala. Eu vou repetir mais uma vez. Existem batalhas em sua vida que não é sobre o que você faz, é sobre o que você fala. Ah, pastora, eu botei o tema. Tipo assim, ó, quem vir no culto sabe, o que será que vai vir? Ah, né? O que será que tem lá? O que aquela tema fala? É forte. O inimigo não quer ferir você, irmã. Ele quer ativar a tua boca para ficar fora do tempo de Deus. Porque ele sabe que palavras liberadas no lugar errado geram guerras desnecessárias. Ele sabe que palavras, respostas impulsivas roubam destinos proféticos. Levanta a mão. Quero profetizar 2 coisas para vocês. 2. Deus está te livrando de respostas que trairiam atraso na tua vida. Deus está te livrando de respostas que trariam atraso. E Deus está te silenciando você. Ele está te silenciando para confundir quem te acusa. Amém? Eu sei, irmãs, que tem muitas mulheres aqui que estão cansadas. Eu sei que tem. Porque algumas de vocês já conversei e eu sei que estão cansadas. Cansadas de se explicar, cansadas de provar quem é. Mas Deus manda dizer algo muito forte nessa noite. Que Ele não precisa da tua defesa, porque Ele é o teu defensor. Ele não precisa da tua justificativa, porque Ele é a própria justiça. Irmãs, se cale, porque Ele vai falar para você. Você não é uma voz de barulho, você é uma voz, sabe de quê? De direção. Mulher posicionada não disputa. Mulher posicionada não disputa. Vamos colocar de em pé? Mulher posicionada não disputa. E o grupo pode ir passando por aqui. A mulher, irmãs, que se estabelece, ela entende quem ela é. Ela conhece o lugar que Deus preparou para ela. Ela não perde tempo competindo, porque sabe que o que é dela não precisa ser arrancado, será entregue. Enquanto muitas mulheres brigam por espaço, a mulher posicionada, ela constrói presença. Enquanto algumas se comparam,
ela se firma na própria identidade que ela tem de filha do Senhor, filha de Deus. Mulher posicionada, ela não implora reconhecimento, ela reconhece quem ela é. Eu sei, irmãs, que parece algo assim, Senhor, como a pastora falou sobre palavras, sobre o silêncio. Quantas vezes, irmãs, o teu lar passou por um vendaval, por causa de quê? Palavras. Quantas vezes a tua relação com os teus filhos foram destruídas, ou passou por um tempo de tristeza, por causa de quê? Palavras. Quantas vezes pessoas te feriram com palavras, não pensaram antes de falar, e você pensou, não, mas eu não sou assim, eu não mereço ouvir isso. Quem te justifica é Deus. Pastora, mas como assim? Deus, irmãs, Ele levanta a pessoa para falar aquilo que você deseja falar. O Senhor move céus e terra, o Senhor dá ordem, e Ele move pessoas para falar aquilo que você quer falar. Se a intenção do teu coração é uma intenção que constrói, não destrói, que não pune, porque muitas vezes as nossas respostas, elas querem punir, porque você está machucada, porque você está ferida, porque você tem uma mente cauterizada, porque existe um passado que causa tanta dor, e quando a pessoa lança uma palavra, você já se sente, já machuca. Muitas palavras, irmãs, elas são lançadas na tua vida por pessoas que estão totalmente feridas, e essas pessoas precisam de cura. E cabe a nós, mulheres com maturidade espiritual, saber silenciar na hora certa, mas não silenciar com o coração impuro. Silenciar e orar para que o Senhor faça justiça por você, para que o Senhor revele e cure o coração daquele que te feriu. Talvez se eu colocasse aqui uma cadeirinha e sentasse, fizesse um psicanálise na pessoa, ela viria com palavras de passado, palavras que feriram. Palavras, irmãs, elas têm um poder de destruição que você não tem ideia. E o Senhor nos chama nessa noite. Cuidado com as tuas respostas. Nem toda guerra merece a sua voz. Cuidado com as tuas respostas. Nem toda guerra merece a tua voz. Existem guerras que elas não são para você. Existem guerras que elas vão vir para trazer desânimo e distração. Existem palavras pontuais do inimigo que só tem o interesse fazer com que a tua fé em crer que o Senhor já liberou uma palavra, que ela desapareça. Porque é isso que ele fazia. Existia uma palavra para aquele povo, uma palavra que tinha um Deus, Rei de Israel. Existia uma palavra, e aquele homem, ele queria destruir. E como é que ele destrói? Lançando o quê? Outras palavras. Entenda, irmãs, que são as palavras que vão tentar te desanimar.
São as palavras que vão tentar fazer com que você desanime. São as palavras que vão tentar dizer assim: não dá certo, não consigo, eu não vou conseguir, eu não tenho força, para que isso? São as palavras que vão tentar te desanimar, te paralisar naquilo que o Senhor já lançou para a tua vida. Irmãs, se vier uma palavra contra a tua vida e você pensar assim: Senhor, eu preciso responder, isso vai me destruir, eu não vou aguentar, Senhor. Não distrai, não se distrai. Vá para a presença do Senhor, faz um jejum, ora e lança para o Senhor: Pai, essa guerra não é minha, essa guerra não é minha, Senhor. Senhor, eu não vou deixar que essas palavras, Senhor, façam com que eu não creia que o Senhor pode mudar. Mesmo, irmãs, que o cenário mude, porque às vezes você tem uma palavra do Senhor e uma palavra do diabo. Aí você consegue lidar com aquilo ali, você avança, você, uau, consegui vencer. Ele vai lá e muda o quê? A estratégia. E se você não vigiar, você cai na segunda estratégia dele. Amém. Eu quero muito, irmãs, e eu desejo muito que vocês alcancem uma maturidade espiritual. Não que eu já tenha, mas que eu tenho buscado. Senhor, eu quero me colocar numa maturidade espiritual. Vivemos um tempo de comparação, um tempo de pessoas que necessitam, sabe, de palavras de afirmação para encher o seu ego. Eu me lembro que na conferência passada, irmãs, eu percebi que uma pastora me bloqueou. Eu fui verificar um negócio ali, curtir, e o pau me bloqueou, mas eu nem fiz nada. Tem guerras que não merecem a tua voz. Tem lutas que você não vai nem sequer pegar a espada. Eu não sei se você está brigando com uma enfermidade, que eu falei aqui, uma crise financeira. Eu não sei qual é o que você tem brigado, sabe? Que tem tirado a tua paz. E o diabo falando: viu? Olha só, olha as contas, olha os boletos. Não gaste a tua voz. Não murmure. Não murmure. Você pode lamentar, você pode chorar, porque isso é bíblico, mas não murmure. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Chegou o laudo, não murmure. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Pai, lá em casa está batalha, guerra, não tem diálogo. Não questione. Ore. Ore para todo aquele que afronta. Ore e ordene bênção. Ordene bênção. Aleluia.